só se ela for autocompassiva com ela mesma. A filha observa, mesmo que não racionalmente, o exemplo da mãe. Então a gente só ensina através do exemplo, de fato. Então a melhor forma de entender o suicídio não é estudando o cérebro, e sim as emoções. A pergunta certa que a gente fazer, está de olho com outra alma em sofrimento, é o que dói, como que eu posso te ajudar? Então, se tem uma coisa que o Espiritismo pode ajudar em relação ao suicídio, é com um alto componente, um alto teor de espiritualidade, não de religiosidade, de espiritualidade, que a visão espírita pode trazer. Mas muitos de nós ficamos numa visão de julgamento, a questão do umbral, do vale dos suicídios, e fica nisso, não elabora, não dá um passo além. Mas é o exemplo do Cristo que é a questão. E em termos científicos é muito bem estabelecido a questão da espiritualidade, religiosidade, para depressão, transtornos de ansiedade, suicídio e uso e abuso de substâncias. Isso é o mais bem estabelecido nos ensaios clínicos, nas meta-análises. Então, para ter uma ideia, aqui numa amostra aqui de mais de 580 suicídios e mais de 4.200 mortes naturais em indivíduos maiores de 50 anos nos Estados Unidos, então a razão de chances de você ter cometido suicídio se você não tinha nenhuma religião é mais que 4%. E isso depois de você excluir outras variáveis de confusão, outras coisas que podem estar sujando essa associação, né, como sexo, etnia, estado civil, suporte social, como se o indivíduo ele foi submetido, se ele se permitiu, se ele conseguiu desenvolver uma fé, ele fica 4 vezes mais protegido em relação a cometer suicídio. Então, segundo Kardec, o materialismo, com proclamar para depois da morte o nada, anula toda a responsabilidade moral interior. Então a ideia de você não ter nada não te fomenta, não te movimenta para você lidar com as questões das suas próprias limitações morais. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, que as ideias materialistas trazem, numa palavra, elas são os maiores incitantes ao suicídio. Então Clarencio, em Nosso Lar, ele diz para André Luiz assim: como um botânico que pretendesse chegar a conclusões utilizando somente as cascas de uma árvore, alguns médicos chegam a conclusões só mecanicistas, só ficam na questão da matéria, mas cascateia desde o perispírito. O médico não deve ficar estacionado somente ao diagnóstico, às terminações tecnicistas. De que adianta um conhecimento se esse não vai traduzir em benefício ao nosso semelhante? É preciso sondar a alma humana, penetrar suas profundezas. Quantos profissionais são prisioneiros das academias porque a vaidade lhes roubou a chave do cárcere? Eu acho essa frase muito bonita e isso se vê no meio acadêmico mais muito claro. Raríssimos conseguem superar os interesses inferiores, vencer os interesses comuns, e esses ainda são os que recebem as zombarias do mundo e o escárnio dos colegas. Então, em Memórias do Suicídio, a gente vê que de fato existe uma questão física que a gente encarna como a quantidade de energia vital para ser gasta em toda uma encarnação. Se a gente antecipa o processo de desencarne, essa energia precisa ser drenada para algum lugar. Então será preciso que desagreguem dele, do indivíduo que cometeu o suicídio, as poderosas camadas de fluidos vitais que lhe revestiam a organização física, adaptadas por afinidade da grande mãe natureza à organização astral, o corpo espiritual, e aos quais nele se aglomeram em reservas suficientes para toda essa existência. Então essa energia vai ter que ser drenada de outra maneira. E Leon Denis, no famoso livro dele, ele diz que fundamentalmente considerando a dor é uma lei de equilíbrio e educação. É uma necessidade de ordem geral como agente de desenvolvimento, uma condição de progresso. E aqui é necessário a gente diferenciar dor de sofrimento. A dor é inerente à vida, ela faz parte da nossa realidade. O sofrimento é quando a gente se estaciona num momento de dor e alimenta padrões de ausência, de saída, de autopunição, de autovitimização, ou N outras formas. Todos nós somos muito criativos em criar sofrimento.
E a dor, Clarencio, entre a terra e o céu, para finalizar, diz que a dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos a atividade mental, reestrutura as peças de nossa instrumentação, polindo os fuleiros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, depois do pensamento da vontade de Deus, é a única força, a dor, capaz de alterar os nossos pensamentos, a nossa direção. Ela não está aí por acaso.